Senhor, meus amigos e irmãos, estamos aqui para mais uma vez trazermos aqui um café teológico, nesse nosso papo assim um pouco mais descontraído. E hoje eu quero falar sobre prosperidade. Mas assim, eu quero tratar hoje sobre a prosperidade judaica, né? Eu quero falar com os irmãos que Israel é um país assim relativamente pequeno, mas porém muito avançado em muitas coisas, né? Um país novo, e veja que além de ser um país novo, é a quarta força bélica do mundo. Outra curiosidade sobre Israel, que nós vemos aqui que os prêmios Nobel já distribuídos, 50% dos prêmios já distribuídos foram judeus que ganharam. Nós vamos ver também que na pandemia que nós estamos vivendo hoje, Israel é uma das nações que está mais avançada na questão das vacinações, que já está praticamente se livrando desse problema da pandemia, vacinando a sua população. Nós vamos ver que na tecnologia também eles se destacam. Muitas coisas que tem nos smartphones de hoje foram criadas e desenvolvidas pelos judeus. E nós vamos ver também que mesmo eles passando dificuldade, sendo uma nação pequena, eles se desenvolveram muito. Porque no decorrer da história nós vamos ver dos relatos bíblicos e históricos, os judeus eles sempre foram perseguidos. E veja que mesmo hoje, com eles sendo uma nação, eles são uma nação bem desenvolvida. Mas o que faz uma nação relativamente pequena ser uma nação bem desenvolvida? É o seu conhecimento. E nós vamos ver que existem algumas coisas, algumas regras que os judeus seguem, que faz deles uma nação que se destaca. E muitas dessas coisas, eles vêm por eles seguirem as suas regras. Veja que a nação judaica, desde quando ela foi fundada, ela sempre procurou seguir as regras dos patriarcas, dos sábios que tinha. Então nós vamos ver aqui, nesse ponto, que eles seguem algumas coisas que faz com que eles tornem uma nação próspera. E que se nós também seguirmos algumas dessas coisas que eles fazem, também isso vai fazer de nós pessoas que vão prosperar, pessoas que vão progredir, pessoas que vão crescer. Uma das coisas que eles seguem para se tornar uma nação próspera, para se tornarem pessoas prósperas, é o seguinte: está escrito em Provérbios capítulo 22 e versículo 29, que diz assim, ó: viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Isso quer dizer o quê? Está falando de pessoas habilidosas no que faz. Veja que o judeu, tudo que o judeu faz, ele faz com excelência. E isso é uma verdade. Esses tempos atrás eu precisei comprar umas escovas para lustrar, melhor dizendo, sapatos. E eu comprei essa escova, quando ela chegou, que eu comprei pela internet, ela estava escrito Made in Israel. Você vê, meus irmãos, que parece uma coisa simples, uma escova de lustrar sapato, mas você tem que ver com que perfeição que foi feita, uma madeirinha bem lixada, os pelos ali bem colocadinhos, certinho, uma escovinha assim, uma coisa simples, aparentemente simples, mas muito bem feita, muito bem executada por quem fez. Então nós vamos ver que é nas coisas simples às vezes, fazendo coisas simples às vezes, que eles acabam levando esse destaque. Muito diferente de algumas pessoas que querem fazer as coisas meia boca. Então o judeu, naquilo que ele faz com excelência. Por isso que Salomão está dizendo assim: viste uma pessoa habilidosa? Ele vai trabalhar para quem? Para os reis. E não para as pessoas de baixa sorte, ou para os plebes, para a plebe, melhor dizendo. Então isso que faz com que eles se destacam. Tudo que eles fazem bem feito. Desde uma simples escova, que eu citei o exemplo, que é um produto feito por judeu que eu tenho. Então imagine as outras coisas. Então tudo que o judeu faz, ele procura fazer com excelência. O judeu não quer ser rejeitado no que faz.
E veja que interessante que esta é uma mentalidade de uma nação, não é uma mentalidade de uma pessoa. Porque, meus amigos, eu já vi um caso que eu vi de uma pessoa que ele chegou para fazer o seu trabalho. Quando ele chegou ali no ambiente onde ele trabalha, ele fazia o seu trabalho muito bem feito. Eu não vou falar o que é e nem onde é, mas assim, ele fazia o seu trabalho muito bem feito. Aí ele passou a conviver com as pessoas que faziam o seu trabalho assim, de uma maneira um pouco assim, relaxada. Pois, passando-se alguns dias, esse rapaz que fazia bem feito, passou a fazer igual aos outros. E veja que interessante que, quando eu disse que essa é uma mentalidade de uma nação, isso quer dizer que todos os judeus pensam dessa forma. Vamos fazer bem feito. Veja que isso faz com que a nação, então, se destaque nisso. Porque todos eles vão fazer os seus trabalhos, as suas coisas, visando o quê? Uma excelência. E, infelizmente, há pessoas que às vezes não desenvolvem, não crescem pessoalmente, porque ela tem o costume de dizer, assim tá bom. Não, tá bom assim mesmo, manda assim mesmo. Não é assim que funciona. Por isso que faz com que eles sejam pessoas prósperas, seja uma nação próspera, porque tudo que eles vão fazer, eles fazem bem feito. E veja que interessante que também que diz assim, ó, um trabalho bem feito rende elogios das pessoas e até a aprovação de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 5 ao 8. Que ali o apóstolo Paulo diz para o servo fazer o seu trabalho como se estivesse fazendo para Deus. E é muito interessante que quando você está num grupo onde as pessoas visam a fazer as coisas com excelência, o resultado final é maravilhoso. Seja no trabalho, seja dentro da família, né? Dentro do convívio familiar, todo mundo dentro da casa. Ó, vamos fazer bem feito o nosso trabalho, você vai ver que a casa em si se torna uma casa linda, uma boa convivência entre os familiares, tudo é lindo, maravilhoso, perfeito. Né? Assim também vale para dentro de uma congregação. Se todo mundo tiver o mesmo pensamento, ó, vamos fazer bem feito, porque afinal de contas estamos fazendo para Deus, e Deus vai nos recompensar com isso, o crescimento dessa igreja, desta comunidade, será grandioso. Porque daí passa a ser não só o pensamento de uma pessoa, porque veja bem, se dentro de um grupo de trabalho, dentro da família, dentro da congregação, só uma pessoa querer fazer bem ou fazer bem feito, e os outros não estão nem aí, com o passar dos dias, essa pessoa vai desanimando, e vai falar assim, olha, é como diz aquele ditado, se eu não posso com ele, eu me junto a ele. E quando isso é a mentalidade de uma nação, como no caso de Israel, todos querem fazer bem feito, e quando isso também é a mentalidade de uma igreja, de uma família, vamos fazer e fazer bem feito, o resultado final é maravilhoso. Então isso é um dos motivos que faz com que o judeu seja uma nação próspera. O segundo ponto que faz os judeus serem uma nação próspera está escrito também no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 22 também, só que agora no versículo 1. Mas digno de ser escolhido é o bom nome, do que muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O segundo ponto que faz com que os judeus sejam uma nação próspera é a questão da reputação. Eles são pessoas que são preocupadas com o seu bom nome, com a sua reputação. Eles são pessoas que se preocupam sim, como que as pessoas estão vendo eles. Porque existem, infelizmente, pessoas que não estão nem aí com o seu bom nome, com a sua reputação. Já o judeu, ele se preocupa com isso. Como que eu estou? Como que as pessoas dizem? O que as pessoas estão dizendo de mim? Ele se preocupa com essa reputação. Porque nós vemos em nossos dias muitas pessoas que não se preocupam com o seu bom nome. É por isso que às vezes, de vez em quando, aparece aí na televisão propagandas do SPC, Serasa, fazendo promoções para que as pessoas limpem o seu nome. Porque essa pessoa não está nem aí com o seu nome. Já o judeu, ele tem essa preocupação. Porque o bom nome, meus irmãos, ele traz credibilidade.
para a pessoa. O bom nome traz credibilidade para uma instituição, para uma igreja, para tudo. Então o judeu tem essa preocupação do bom nome. E nós vamos ver que Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, diz assim, também Salomão, mais um conselho de Salomão acerca do bom nome, ele vai dizer as seguintes palavras: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Ele está falando do quê? Do bom nome. Porque nós vamos ver o seguinte, meus irmãos, a reputação é algo construído com o tempo e dificilmente consegue ser disfarçada. Então um bom nome, o bom nome de uma instituição, de uma marca, de uma pessoa, não é construído de uma hora para outra. Demora-se tempo, uma marca para ela ganhar uma credibilidade. Uma pessoa para construir um bom nome é com o tempo, para ela ser bem vista pela sociedade. Então o judeu se preocupa com isso. Então veja bem, isso é um ponto, meus irmãos, que não dá assim para a gente falar muito, entrar muito nessa questão, mas é uma coisa assim mais individual. De eu fazer uma autoavaliação e dizer, será que eu estou cuidando bem do meu nome? Ou como que as pessoas estão me vendo? E o judeu tem essa preocupação do bom nome. Então isso nos leva a pensar. O terceiro ponto que faz